estamos de volta aqui com o segundo bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, que precisa se ligar aqui no programa, no que nós estamos tratando, nós estamos aqui falando sobre varizes, sobre o tratamento, melhor tratamento, a gente vai discutir isso aqui. E para falar desse assunto, nós estamos com o Dr. Gabriel Coutinho, é ele que está aqui conosco aqui no estúdio. E antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu já queria mandar um alô para o paciente dele, que já mandou aqui mensagem aqui, ó, esse daí é o meu doutor, o irmão Claudimar, que é paciente do doutor Gabriel, e só vive gabando lá, falando sobre o doutor Gabriel. Então, um abração, irmão Claudimar, e nós estamos aqui explorando aí seu médico, viu? Um abraço para o senhor, doutora Regiane. Ok. Doutor, aqui tem uma pergunta que diz assim: tenho varizes, quando devo começar a tratar? Ou seja, quando devo procurar um angiologista? É uma pergunta interessante, porque tem uma máxima na medicina que fala que tudo que se trata no início, tudo que se procura um tratamento no início é muito melhor o resultado. E para varizes não é diferente. Então, assim, desde que não haja nenhuma contraindicação, por exemplo, o paciente está gestante, o paciente está com trombose, o paciente, sempre que possível, o tratamento deve ser feito quando dado o diagnóstico. Lógico, não tem nenhuma urgência para se fazer em determinadas situações, programe-se, mas quanto antes tratar, melhor o resultado. Isso é mais tranquilo, né? Mais cômodo e mais barato também, né? Tudo que se trata no início, o resultado é muito melhor. Enfim, tudo é melhor no início. Doutor, e outra situação aqui que é muito comum as pessoas perguntarem e até discutirem sobre o assunto. Uma vez tratada a varize, ela pode voltar? Fala um pouquinho isso aí, bem minucioso aí, para a gente poder entender esse processo. Então, a doença venosa, a varizes, ela está intimamente ligada a uma predisposição familiar. Embora não se ainda tenha isolado o gene responsável pelas varizes, mas quando você investiga a família do paciente, é muito comum a incidência dessa patologia na família, a mãe, o avô, o tio, o primo. Então, é uma doença intimamente ligada à genética. Bom, sabendo disso, já que a gente ainda não pode mexer na genética do paciente, essa predisposição vai acompanhar o paciente. Por mais que você trate o paciente hoje, não quer dizer que nunca mais ele terá varizes. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que tratar de varizes é igual tratar de dente, é igual tratar da pressão, tem que estar sempre fazendo um acompanhamento. Não existe uma técnica melhor ou pior. Se o paciente tiver que ter novas varizes, e aí existem alguns grupos de risco, o paciente está gestante, tem maior predisposição, o paciente, enfim, está acima do peso, tem uma predisposição, o paciente fica muito tempo sentado, existe também uma relação. Então, assim, a genética é o fator principal, mas existem alguns outros fatores desencadeantes que podem desenvolver a patologia. Agora, assim, nós estamos falando aqui se a varize tratada volta ou não. E aquela varize que é feita no mesmo local, assim, que está naquele mesmo, vamos dizer, mesmo localzinho ali da perna, essa varize, uma vez tratada, ela volta ou é em outro local? Então, o termo voltar talvez não seja o mais apropriado. A variz pode desenvolver novamente essa doença venosa. Em determinadas situações, tem pacientes que têm maior tendência, por exemplo, na face lateral da coxa. Você trata e o paciente, logo depois, alguns anos, pode ter novas varizes ali. No pé, você trata, pode ter. Então, tem determinados pacientes que têm uma maior predisposição ou um local de mais difícil tratamento, aquele vaso é mais resistente ao tratamento. Isso pode acontecer, mas a doença ela tem tratamento, tem controle. O que não existe ainda é a cura para a hipertensão, a cura para a varize, não existe, está ligado a uma predisposição familiar. Então, o que eu costumo dizer para o paciente é, dado o diagnóstico, se tem condições clínicas de ser tratado, trate, porque uma vez tratado, essa doença está resolvida e vamos prevenir que outras venham a surgir. Como prevenir?
dentro do possível, evitando sedentarismo, obesidade, gestação, programar a família, né? Pessoas que têm multiparidade, pessoas que têm muitos filhos, têm maior predisposição a ter doença venosa. Então, são alguns fatores que são possíveis ser contornados. Até o uso da própria meia elástica durante uma viagem, durante uma gestação, tudo isso acaba ajudando a prevenção. O senhor falou um assunto interessante que iniciou aí, né, doutora, falando sobre fatores de risco, né? Além desses que seria o hereditário, esse da questão da gestação, tem mais algum fator de risco, alguns fatores de risco que predispõem as pessoas a terem? Porque tem os ambientais, os hereditários. Tem algum a mais que as pessoas poderiam prevenir ou buscar prevenir a prevenção? Então, existem dois tipos de varizes. Existem as varizes primárias, que são as varizes essenciais, são as varizes ligadas a uma predisposição familiar. E existem as varizes secundárias. Por exemplo, o paciente teve uma trombose e, dali em diante, como uma veia importante da perna ficou sem deixar o sangue passar, acaba sobrecarregando outras veias e, por si, tornando dilatadas, doentes. Então, são situações distintas. Mas falando da mais comum, do dia a dia, do consultório, 90%, que são as varizes ligadas a uma predisposição familiar, os fatores principais são esses. Primeiro, a genética. Não tem como a gente evitar essa genética. A gente nasce com essa genética e vai, né, findar os dias com ela. Não tem como. Agora, existem os fatores ambientais e esses sim, esses são possíveis tentar ajudar, embora não sejam 100% eficazes, porque só o fato de envelhecermos, as nossas veias também envelhecem. A camada muscular da veia vai se tornando mais flácida, mais complacente, e isso vai fazendo com que a veia, em determinada idade, ela tenda a ficar mais facilmente dilatada, ou seja, a pessoa, quanto mais idosa, existe uma maior predisposição também para ter varizes pelo fator idade. Interessante, né? E, doutor, uma pergunta aqui que muitas pessoas fazem, muitas mulheres, o fato de cruzar as pernas e usar salto alto pode causar varizes? Essa é uma... Até essa eu vou me meter aqui, porque até essa, gente, eu quero ouvir, porque essa daí é uma das coisas que eu mais, assim, né, dentre esse assunto de varizes, que a gente mais escuta. A mulherada fica tudo doida. Eu não posso usar... se eu usar não sei o quê, eu vou ter varizes. Então, agora é a hora da verdade. Mito ou verdade, viu, doutor? Não, isso são mitos. Usar salto alto, não existe nenhum trabalho científico falando que salto alto dê varizes. Se fosse assim, alguns modelos, Gisele Bündchen e tal, estava cheia de doença venosa, né? E não é verdade. Para se ter varizes, tem que existir uma predisposição familiar. Então, o salto deixa a mulher bonita, elegante, é um charme a mais, não tem qualquer comprovação científica de que o salto ocasione a doença venosa. E nem essa questão de cruzar a perna não tem nada a ver, né, doutor? Não. Cruzar as pernas, não. O que se sabe é que a posição sentada, para a circulação, ela dificulta o sangue a voltar, porque existem alguns mecanismos envolvidos no retorno. Uma esponja plantar, a bomba da panturrilha. Então, a posição sentado por longos períodos, um motorista de caminhão, enfim, um executivo, uma dentista, uma pessoa que passa muitas horas do dia sentado, isso para a circulação a longo prazo, isso não faz bem. Mas falar que cruzar as pernas dê varizes, isso também é mais um mito que existe. Ótimo. Que aí, né? Nós ficamos aqui, ó, a doutora ali com o salto ali, ó. As baixinhas aqui ficaram tudo aliviadas. Eu mesmo fiquei super aliviada, porque a gente sempre escuta, mas acaba esquecendo de tirar realmente essa dúvida real aí, né, sobre isso. E, doutor, atividade física pode causar varizes? E aí, fala para a gente um pouquinho a respeito disso. Então, a atividade física é sempre bem-vinda, né? Nós começamos a perder massa muscular a partir dos 35 anos, então a atividade física é sempre bem-vinda. Bom, atividade física, respondendo assim
não causa varizes. Lógico que as atividades de contato físico, uma pancada em cima de uma veia, uma divisão de uma bola e tal, pode lesionar uma veia, machucar, arrebentar, dar um hematoma, enfim. Mas atividade física, seja aeróbica, dançar, subir escada, pular corda, nada disso dá varizes. Jogar vôlei, tem jogadoras da seleção aí que a gente vê, às vezes jogando na Olimpíada, grávidas, ainda estão defendendo o Brasil. Então, a atividade física é sempre bem-vindo e não tem relação com a doença venosa. Eu acho que é mais a desculpa, né, doutora? A senhora acha que é desculpa? Eu acho que é desculpa, sim. E outra coisa aqui também que a gente ouve muito, né, é subir e descer escada, né? Tem gente que se queixa, eu subo toda a escada, eu acho que isso causa ou não causa? Então, isso é uma atividade excelente para a circulação. Então, subir escada, tudo que mexe o pé, que mexe a panturrilha, ajuda, ativa a circulação, favorecendo o retorno venoso. Então, subir escada, doutor, isso é uma dúvida comum. Eu chego no consultório, o paciente, é porque eu comecei a ter varizes depois que eu mudei para uma casa, eles falam de altos e baixos, eu fico subindo e descendo e aí arrebentou varizes. Não procede essa informação, é porque às vezes a paciente acostuma associar aquilo que está sentindo àquilo que está vendo. Ele está vendo uma variz surgir na perna e está vendo uma escada em casa e acredita que isso tem relação, mas não existe relação de subir escada e ter doença venosa. Ótimo, gente, está vendo? O programa passa muito rápido aqui e vai surgindo aqui outras perguntas, e fora os bastidores aqui que a gente fica explorando aqui, o doutor Gabriel aqui nos intervalos, né? Mas já estamos encerrando aí o segundo bloco do Missão Saúde na TV e falando sobre um assunto muito importante, que é sobre varizes. Então não saiam daí, fiquem ligadinhos aí. E não esqueçam lá da nossa promoção, Lojão das Clínicas, né? Acesse, está passando aí na tela agora. Sigam o Instagram, @Lojão das Clínicas Marabá, e TV Cairós, @TV Cairós e @Missão Saúde. E marquem mais 2 pessoas. Não esqueçam, está pertinho aí do sorteio, ok? Então fiquem ligadinhos aí no programa, que já já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV.